Basicamente, quando a gente fala de ciclo ACAD, nós estamos nos referindo ao que você deve fazer em cada sessão de estudo. Eu quero estudar hoje direito tributário. Tudo bem, eu quero estudar direito tributário, mas eu vou fazer o que em direito tributário? Eu vou estudar o que em direito tributário? Eu vou ler a lei seca de direito tributário? Eu vou ler a doutrina? Eu vou ler a jurisprudência? Eu vou resolver questões objetivas de direito tributário? O que eu vou fazer em direito tributário? Há uma ordem lógica em cada uma dessas tarefas que eu mencionei para vocês. Esse é o ciclo ACAD, que a gente adota lá no pré-edital. O ciclo ACAD, como vocês estão vendo na tela, ele determina que a gente comece fazendo a revisão de 7 a 14 dias. Por que a gente deve começar revisando o conteúdo de 7 dias e o conteúdo de 14 dias antes da gente propriamente estudar a matéria do dia? Por uma razão muito simples, pessoal. Revisar é chato. Se você deixar para fazer a revisão no final do dia, quando você está cansado, você não vai revisar o conteúdo. Você só não vai revisar o conteúdo antes se hoje for o primeiro dia do seu estudo. Se você começar hoje a estudar. Mas se você não começou hoje a estudar, você começa com as revisões. Depois que a gente fizer as revisões de 7 a 14 dias, a gente vai resolver questões objetivas da matéria que a gente vai estudar. Vamos imaginar que eu sou um estudante. Eu estou estudando sobre imunidade religiosa. Aí eu vou lá e respondo uma questão sobre imunidade religiosa que me pergunta o seguinte: maçonaria tem direito à imunidade religiosa? Eu não sei, não estudei ainda, respondo que tem. Errei. Quando eu vou ler o livro de tributário, e o livro de tributário disser o seguinte: com relação às maçonarias, à jurisprudência do Supremo, o que vai acontecer? Eu vou dar mais atenção para aquele trecho do livro. Eu vou direcionar a minha atenção de modo mais intenso para aquele trecho. Ou seja, resolver questões objetivas antes de estudar o conteúdo é uma forma de você direcionar a sua atenção depois, quando você realizar a leitura, para aquilo que importa. O terceiro passo do ciclo ACAD é esse que vocês estão vendo na tela. Leitura de doutrina. Por que leitura de doutrina? Um doutrinador, ele fala sobre lei seca e ele fala sobre jurisprudência. Isso significa que ao estudar doutrina você já vai estar estudando lei seca e já vai estar estudando jurisprudência. Essa é a razão pela qual ela deve ser o ponto de partida. Depois que eu estudar doutrina, a gente vai estudar jurisprudência. E só no final, por último, a gente vai estudar lei seca. A lei seca, ela deve ser a última etapa do ciclo ACAD por duas razões. Primeira razão: para ler lei seca você tem que ter pré-compreensão. E qual que é o problema quando eu vou para a leitura da lei seca com uma baixa pré-compreensão, com uma linguagem deficitária? O problema é que você perde tempo. Se você ler a lei seca dessa forma, você vai perder tempo. Você poderia fazer uma leitura muito melhor da lei seca, de maneira muito mais problematizada, muito mais elaborada, então você vai perder tempo. E a segunda razão pela qual a lei seca ela deve ser o último ponto, o último passo do seu estudo, é porque a lei seca, quando realizada como último passo do seu estudo, ela vai servir como um instrumento de revisão de toda a matéria. Ela é o fechamento do estudo do dia.